Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo. Eis uma das facilidades que nós encontramos nesse momento remoto, né? Poder, dentro do tempo de cada um, perceber qual o melhor horário. Dá um bem, seja para todo mundo, muito bem-vindo para essa discussão que nós trazemos a partir de uma provocação. Vou compartilhar com vocês um trabalho muito interessante, uma estratégia utilizada para que a gente entendesse melhor essas questões da pesquisa, né? Das pesquisas que podem ser qualitativas e quantitativas dentro da psicologia. Pois bem, nós estamos trabalhando com um modelo em que veremos primeiro o artigo e depois explicaremos como se deu o método daquele artigo. No senso comum, como é que a gente trabalha isso e como é que a gente trabalha quando isso parte para a ciência. Então, nós vamos ter o artigo A Maior Dor do Mundo, o luto materno em uma perspectiva fenomenológica. Então, já entrego que o método é o método fenomenológico, e o assunto principal se trata da questão do luto materno, já aqui classificado como a dor maior do mundo. Tivemos uma oportunidade excelente de discussão com a equipe, trabalhamos no domingo, foi muito bom discutir com Fran, Franciele, né? Bia, que é a Beatriz, Letícia, Roberto, e fazer parte dessa equipe para ver um tema tão polêmico no modelo de pesquisa encantador para quem faz psicologia. E por que é que eu vou chamar, e a partir dessa nossa discussão, por que é que eu vou chamar esse método de encantador para quem faz psicologia? No momento que a gente estiver compreendendo melhor o termo e a aplicação dele, a utilização desse método. Bem, por que polêmico? Porque luto, quando se trata do estudo, né, que a gente vê lá em tanatologia, o luto tem diferentes percepções. E aí, esse artigo trata especificamente do luto materno, porque o luto é essa reação que nós temos ao rompimento irreversível, né? E geralmente nós temos essa reação por quem nós mantemos um vínculo significativo. E aí o artigo vai falar exatamente do vínculo filho e mãe, né? E nessa compreensão, nessa interpretação que passa pelo cunho fenomenológico, isso tudo é relacionado por conta da ruptura com a intercorporeidade. O artigo vai trazer também de como é conflituoso, ambíguo e paradoxal esse momento na vida das mães que perderam filhos. Uma das grandes percepções se trata da questão da espiritualidade. Como isso é um caminho, como isso aparece dentro das famílias enlutadas, como isso se apresenta como uma estratégia. A possibilidade que nós temos nesse artigo, eu com certeza, né, acredito que todos vão ler na íntegra, porque nós da equipe adoramos fazer essa leitura, essa compreensão do que é a vivência do outro, do que é chegar nessa essência do outro, nessa vivência e na compreensão do que aquilo significou para ele. O objetivo do artigo é bem definido, que é justamente refletir sobre essa vivência do luto materno num contexto contemporâneo. E aí a gente já chama a atenção, né, porque foi muito forte nas nossas discussões, como essa vivência trata do caso brasileiro. Por quê? Porque as culturas interferem nesse modo da gente ver o luto. Então, o artigo traz a leitura de um caso brasileiro, onde, a partir da percepção da vivência dessas mães, no caso, 3 mães, nós vamos encontrar algumas lições que agregaram ao nosso saber científico uma colaboração muito importante. Ele teve como metodologia a questão de ser uma pesquisa básica de abordagem qualitativa
exploratória, né, e com procedimento fenomenológico. As questões do método fenomenológico, elas são qualitativa, e a sensibilidade do artigo está justamente aí para perceber essa vivência, não tinha como ser uma pesquisa diferente. Então, é muito oportuno também perceber que esse termo fenomenológico, né, ele está ligado à descrição desses fenômenos, como eles são vivenciados. Não o fenômeno em si, não o sujeito em si, mas a forma como isso se trata no período da vivência, né? Essa abertura que se tem para descrever esses fenômenos como eles são vivenciados, essa suspensão de uma atitude natural para perceber a experiência do outro que está sendo investigado. O que é também assim bem oportuno colocar nessa metodologia desse artigo é porque na forma que se expõe, né, na síntese descritiva dessa experiência, nós conseguimos selecionar, nós conseguimos entender o que traria de contribuição para o uso desse conhecimento. Então, essas entrevistas foram gravadas, né? Depois foram transcritas, né? Logicamente, era uma entrevista aberta, não tinha tempo estipulado de falas, as mães ficaram colocadas muito à vontade, e também não foi considerado nem a forma, nem o tipo de morte desses filhos, nem também o tempo que elas estavam no luto. Né? Foi oferecido, logicamente, um atendimento psicológico, porque ia tocar na dor do outro, mas todas as pesquisas que são feitas com seres humanos têm também esse cuidado de ofertar esse apoio, como também de garantir ao participante da pesquisa que ele pode interromper a participação dele. Né? De repente, um participante de uma pesquisa dessa natureza mexe tão profundamente naquilo que não dá ainda para ser mexido, que ele se afasta, ele interrompe sua participação, mesmo tendo como apoio a questão de ter um acompanhamento, né? Então, no caso da análise, né, depois das mães terem falado, as 3 mães, colocado de forma livre, na entrevista aberta, as questões da vivência dela sobre o luto por conta dos filhos, nós entendemos que essa análise foi feita a partir da investigação de psicologia fenomenológica do George, que obedece 4 passos, né? Que dá o estabelecimento do sentido geral, a divisão das unidades em significado, a transformação dessas unidades em expressão de caráter psicológico e também a determinação da estrutura geral dos significados psicológicos. A partir do artigo, na leitura do artigo, a gente percebe a importância de que, a partir da coleta, você estabeleça esses passos para que você caminhe e produza um trabalho com a qualidade que se precisa ter na ciência, né? Como toda pesquisa que trabalha envolvendo seres humanos, ela passa pelo Comitê de Ética e Pesquisa, o CEP, que é ligado ao CONEP, e nesse caso aqui, que foi da Universidade Federal do Paraná, a gente se atentou só para olhar uma situação. Por quê? Porque o artigo falava das resoluções 196 de 1996 e das 251 de 97. E o fato curioso que nos chama a atenção é porque esse artigo, A Maior Dor do Mundo, Luto Materno em uma Perspectiva Fenomenológica, ele foi publicado em 2014. E nessa época a gente já contava tanto com a 466 de 2012, que revogava a 196, que foi citada no artigo, como também a 510, que é de 2016, e que fala desses procedimentos metodológicos quando a gente vai usar os dados diretamente obtidos com participantes, né? Então, aí fica o desafio aí para o mestre
e uma deixazinha para comentar e nos coube o papel de fazer esse questionamento. Voltando aqui para o artigo, a gente vai falar desse caráter exploratório dentro dessa pesquisa, porque olha a pergunta disparadora, gente. Ó. Você pode descrever sua experiência ao passar pelo luto? Gente, assim, é importante a gente perceber que é realmente uma busca por um conhecimento que vem para agregar. Se alguém fala da experiência e fala com essa responsabilidade de estar participando da pesquisa, nós vamos poder conhecer mais. Então, não houve tempo determinado, as mães falaram livremente sobre as experiências delas, como elas viveram esse tempo, né? Assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, e ficaram com a garantia de que teria apoio da pesquisa para a garantia da ética e do sigilo, porque nós precisamos conhecer, mas nós não precisamos expor ninguém, por isso que a pesquisa é tão importante. Desde a graduação, aliás, desde o ensino médio, a gente deve incentivar bastante a pesquisa e nós, que somos estudantes de uma graduação, exercitar bastante isso também por conta desse aprofundamento no nível de conhecimento. Essas 3 mães que participaram, elas já fazem parte do grupo de apoio de luto lá em Curitiba, né? E aqui elas apareceram no artigo com nome fictício. Não precisa nem dizer que é a questão da proteção mesmo de quem participa. O participante da pesquisa, ele é preservado no método fenomenológico, porque há uma abertura muito grande para falar de uma essência, uma abertura para falar de consciência, que são coisas muito caras para cada um. Então, nessa análise dos resultados, foram estabelecidos 10 constituintes essenciais. É importante perceber a estrutura da vivência das mães baseada nesses 10 constituintes essenciais. E aí, das 10, 3 dessas constituintes apareceram em todas as mães que relataram. Dor, não podia ser diferente, né? Até enfatizado no título, a perda do modo de existir e a vivência da espiritualidade. Entre as 10, essas 3 foram destacadas, né? E não quer dizer que as outras não apareceram, às vezes em 2, às vezes em outra mãe, mas que o pesquisador, no método fenomenológico, ele precisa ir pontuando dessa forma também, para que ele dê um cunho científico ao material escrito. Então, tem o quê? Tem culpa, perda de sentido do mundo, vontade de morrer, né? A mãe tem sim a vontade de entrar naquele caixão ou ir no lugar dele, alguma coisa difícil para muitos de explicar. Tem a questão da fragmentação dos laços afetivos, que em alguns casos acontecem, outros não. Tem o engajamento dessas famílias nos processos que os filhos tinham iniciado, e principalmente as mães, porque há uma preocupação com a perpetuação da memória desse filho e também com estreitamento dos laços. Às vezes o filho morre e deixa um neto, e aquele neto passa a ser o objeto de toda a concentração e de amor que a mãe consegue ainda dispensar nesse caso. Bom, é interessante notar também como essas diferenças existem no discurso de cada um. E aí é possível ver isso no artigo, porque a vivência do luto e a dor, a culpa, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser entendida como um espaço único. Né? E nesse caso também fica evidenciado a forma de existir. Né? Como é que eu vou lidar, eu, mãe aqui que estou sendo entrevistada, como é que eu vivi essa ausência da intercorporeidade?
com aquele filho que muitas vezes se tinha o contato diário, né? Então, a mãe desperta para um novo modelo, a mãe desperta para uma nova forma de ser no mundo sem a presença desse filho. Porque ela perde também um modo de existir, ela vai nascer para um outro modo de existir. É muito comum a gente dizer que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, o peso disso na situação é, quando morre um filho, morre-se uma mãe, talvez morra muitas mães nesse caso, talvez morra um pouco cada um de nós. Simbolicamente, isso é muito forte, né? As pessoas costumam se colocar muito nisso. E as mães procuram dar um jeito de que esses filhos possam permanecer vivos na memória, de alguma forma. Então, eles não são apenas os filhos que morreram. O artigo traz que aquela relação que foi estabelecida, né, ela não pode ser extinta a partir daquela partida inesperada. E aí tudo começa a fazer um sentido para a mãe quando ela entende que aquela ligação física, aquilo que era muito forte desde o período da gestação, é sim uma grande parte dela e ela precisa ressignificar isso. É tanto que no artigo também a gente vê mãe dizendo assim: morreu uma parte de mim, foi-se o melhor de mim. E mesmo tendo ficado com outros filhos, ela faz esse relato porque a mãe, ela tem relações diferentes com os filhos. Então, não é, porque tem um, ficou mais outro, vai ter outro. Não dá para caminhar, não dá para trilhar por aí. E aí aparece uma coisa muito forte, que é a questão da culpa. Naturalmente, as mães foram pensadas e responsabilizadas para ter uma função social de cuidar, né? Então, qualquer coisa que possa parecer negligência ou descuido da mãe, resulta em culpa, né? E essa culpa, ela é muito intrínseca à função materna, e espera-se que a mãe proteja sempre os filhos. Então, quando essa morte se dá por algo muito trágico, principalmente, há um peso maior, né? A pergunta que fica de onde é que eu errei, por que é que tinha que ser assim. E essa questão tão intensa, né, da influência cultural que nós temos, faz com que, dependendo do caso, como vocês vão poder ler na íntegra, as mães se culpem ainda mais, né? Mesmo sem ter pessoas apontando para ela, falando desse possível descuido, ela sente o poder dessas mãos que chegam para ela e trazem isso, trazem essa quase violência, né? essa forma muito forte de julgamento que a sociedade convencionou. E ela fica sem olhar, sem saber para que seta ela vai seguir, qual é o rumo que ela vai dar. Isso se percebe principalmente nos momentos iniciais, né? Pós acontecido do falecimento. A questão da dor, né, da vivência no luto, é o ponto mais forte. Todas relatam essa dor extrema, né, de grande intensidade. Não tem como nomear, é uma dor que não tem nome. Ela só pode ser sentida. Ela não é, inclusive, ligada à forma como aconteceu, mas ela é o que é que ela está sentindo. Acompanhei uma dor dessa de muito perto, quando minha mãe perdeu um filho caçula, né, assim, num acidente, e ela não sabia dizer exatamente o que era, tamanha era essa dor. Então, esse momento é muito delicado para a família, é muito delicado em relação à fragmentação dos laços afetivos. Tem gente que se afasta porque não aguenta vivenciar aquilo, tem gente que se aproxima para se apoiar. Então, há diferentes comportamentos até que essa morte se torne algo aceitável. E nós podemos dizer aí, baseado na tanatologia, né, que a morte pode ser considerada aceitável quando ela é tolerada por quem sobrevive.
né? Isso aí nós vimos bastante nos anos próximos passados com essa questão do momento pandêmico. E também é perceptível nas falas, nas vivências, né? Elas falaram porque elas viveram a vontade de morrer também, né? Isso merece uma atenção especial de quem trabalha, porque aquela interrupção abrupta na relação eu e tu, onde eu continuo existindo e tu não está mais aqui na corporeidade, quebra um pouco a perspectiva de futuro. E quando você não tem perspectiva de futuro, uma das alternativas que parecem caber é a questão da vontade, da falta de vontade de viver, né? Então, esse desejo de morrer, essa vontade de morrer, justamente pela impossibilidade que a mãe sente por falta daquela relação, né? Então, é tão forte isso que não cabe julgamento, né? Não cabe o pensar e tentar minimizar ou diminuir como é que se dá esse vínculo entre a mãe e o filho, né? Outra coisa também é porque isso passa a ser, na opinião aqui das mães que foram participantes da pesquisa também, que essa perda do filho representa um corte no destino. Assim, o que é que ele ia fazer? O que era que fica, então? Né? E as mães ficam aflitas com isso. E por isso procuram a perpetuação da memória desses filhos. Como? A partir de um processo de, muitas vezes, de se preocupar com o que ele começou, muitas vezes ligado às homenagens, tantas formas que são buscadas e percebidas como modelos para perpetuar a memória, né? Então, no momento que ela entende isso, que ela consegue compreender ou falar disso, ela começa a ressignificar esse processo, né? E aí ela estabelece uma nova forma de vínculo. É um vínculo com quem não está mais ali. E começa a se engajar nos projetos. Ah, meu filho gostava disso. Ah, é para isso que eu vou trabalhar, meu neto. Então, ela começa a buscar um outro olhar para sobreviver a essa dor. O estreitamento de laços significativos com pessoas que tinham essa relação é muito importante, né? E muitas vezes ele é rompido quando as pessoas que frequentavam aquela casa, por exemplo, um jovem tinha muitos amigos, no que a partida dele aconteceu, os amigos deixam de frequentar. E a mãe sente aquela falta, entende? Se ela pudesse, ela fazia um processo de mumificação, né? Outro ponto abordado, né, nessas constituintes é a questão do papel da espiritualidade, né? Porque, de certa forma, ele vem atenuar a dor da perda e ele vem partir para uma esperança de um reencontro. Quantas vezes ouvido ou falado essa questão? Não, ele foi para o céu, ele está me esperando lá. Não, Deus me deu, ele veio buscar. E aí, independente da forma como você percebe espiritualidade, entendendo aqui não como religião, lógico, né? Cada leitura, né? Cada doutrina, cada entendimento sobre essa questão da espiritualidade pode sim ser uma alternativa para entender melhor essa questão da interrupção abrupta da intercorporeidade, né? O que é importante também e que aparece bem presente na fala das pessoas entrevistadas, né? As conclusões desse material, elas vão passar por uma fineza, né? Uma percepção muito sensível de quem escreveu, porque ela vai trazer um olhar que dá conta de como estruturar, de como ver, né? A importância de que cada experiência é única, envolve condições próprias. Então, cada luto ali tem que ser respeitado dentro do modelo daquela mãe. É
possível que tenha diversas experiências e, por isso, nós precisamos entender sobre acolhimento, sobre essas novas realidades, né? Acho que eu passei aqui. A relação eu e tu, né, que existia antes da como a intercorporidade, ela vai ter uma mudança, ela vai sofrer essa falta do tu. Então, nasce uma nova forma de relação, que é o tu ausente, né? Viver com uma pessoa que já se foi. Pois bem, esse novo viver, esse novo comportamento, inclusive na estrutura familiar, permite essa relação, né? Vocês já começam a ver que a gente traz aí um caso muito marcante do início desse ano, né? Então, se é distinto, se é singular, não dá para generalizar. E a pesquisa fenomenológica ajuda muito para a gente não generalizar, né? Não replicar isso, mas para a gente entender. O grande destaque que a gente dá, a lição que nós trazemos para esse grupo que nós conversamos, né, que passam aí nosso domingo, é que um artigo dessa natureza, uma pesquisa dessa natureza, falando, por exemplo, da experiência do luto materno, ela possibilita que a gente entenda, né, como é necessária a melhoria da rede de atendimento ao luto. Deixei marcadinho aqui, ampliando a compreensão e os modos de acolhimento à dor e as experiências das mães enlutadas, sendo um meio para que o luto materno receba o cuidado que merece, sem olhares, sem ações patologizantes. O que é que vem disso? Lá no DSM, a gente estuda isso também, aquela questão dos tempos e dos meses, mas na nossa ótica e com o apoio da pesquisa fenomenológica, nós também podemos perceber isso. Não dá para achar que é patológico, porque a mãe está passando mais tempo do que está estabelecido. Vamos acompanhar, vamos sentir essa relação, entender melhor esse contexto, para que a gente não faça leituras equivocadas e nem tente julgar ninguém. Uma imagem que circulou bastante, né, principalmente aqui final de abril para março, final de abril, quando a mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também, né? Eu fiquei muito impactada com essa morte, porque nesse dia eu estava no quarto dia de UTI, né? E foi o primeiro dia que ligou a TV, eu já tinha condição de ver o que estava na TV, e foi a hora que ele apareceu, né? Então, assim, essas perdas que a gente fica mesmo na memória, né? Alguma coisa que faz um diferente, a relação que se tem com o caso apresentado. Então, a gente vai ter aí alguns teóricos que trabalharam sobre isso. O Edmond Rousseau, ele vai trazer uma simplificação. Ele diz que a fenomenologia, né, para entender melhor esse tipo de pesquisa, é a apreensão daquilo que é vivido e percebido. Então, ele vai trazer isso na ideia de que, na fenomenologia, nós descrevemos uma experiência vivida da consciência. O que é essa consciência? Onde é que pode-se considerar o que há de realidade essencial? Onde nesse tipo de pesquisa, você pode descrever e interpretar os fenômenos a partir da percepção daquele sujeito, da consciência daquele sujeito, de como ele experienciou, de como ele vivenciou, de como ele trouxe isso para a vida dele. O objetivo desse tipo de pesquisa é contemplar essa essência, é chegar no conteúdo inteligível e ideal desse fenômeno. Por isso que o nome é fenomenologia, porque está relacionada a esses fenômenos. E diferente do que a maioria dos trabalhos científicos traz, ele não está preocupado com nada que tenha relação com positivismo, com prova, não. O próprio fenômeno, como ele se apresenta à consciência, né, é do que nós vamos beber para entender. Então, por isso que eu falei também do encantamento na psicologia. Um exemplo de objeto pode ser o quê? Pode ser uma coisa concreta, uma ação, uma sensação, uma recordação.
Então, o luto materno é a forma como se viveu. O foco do pesquisador nesse tipo de pesquisa precisa ser a relação sujeito e objeto. Não se pode ter uma dicotomia nisso. E precisa, sim, ter um sentido, ter uma interpretação. A hermenêutica que vai fazer isso. Né? Como eu vou interpretar, como eu vou dar sentido? No método fenomenológico, nós precisamos de uma redução fenomenológica, de uma redução eidética, que está associada a quê, gente? Está associada à questão da visão que o indivíduo tem, da forma como ele conhece o mundo acontecendo, na consciência, porque o que aparece para mim, mesmo sendo a mesma imagem, não é o que aparece para você, né? Então, a essência que algo tem para mim, o significado, vai constituir por essa diferença, né? A influência do sentido. Então, como eu falei, as várias imagens de um possível objeto. Então, as várias dores de uma situação. São mães, perdeu os filhos, perdeu. Vamos olhar com a vivência dessas mães, para que a gente possa, baseado na ciência, dizer que isso é único. E quem permite essa leitura e essa afirmação é um método científico da fenomenologia, é o método fenomenológico. É que ele permite essa questão da leitura da essência. Esses são os 3 expoentes que a gente fala, né? Ao fazer pesquisa fenomenológica, é importante a leitura do Edmond Husserl, do Martin Heidegger e do Maurice Merleau-Ponty, porque eles vão trazer uma explicação sobre isso. No artigo disponibilizado também na minha biblioteca, né? Disponibilizado pelo professor, há também um cuidado em relatar esse método com a psicologia. Esse método pode ser aplicado em outras áreas, sim, mas que ele, na psicologia, ele tem especificidades. Usamos também o nosso conhecido Gil, aí do começo da disciplina, né, para nomear essas questões dentro do tipo. Usamos também a Luciana Ferreira para falar da questão da hermenêutica e o Freitas que traz, junto com o Luiz Henrique, que traz o artigo, né, que nós todos tivemos acesso. Gravamos essa aula, esse momento, essa explicação, seja lá como a gente queira entender esse nosso trabalho, mas que ele possa realmente falar da importância de termos na pesquisa um grande fortalecimento da ciência, principalmente na psicologia. Essa equipe maravilhosa, eu deixo assim minha gratidão pelo último domingo e também uma gratidão aí pela provocação do professor. Beijo.